No vídeo anterior, a gente falou da importância que você tem que dar na gestão financeira para que você tenha sucesso no seu negócio, independente do que você venda. Se você tem padaria, se você tem farmácia, loja de roupa, ou pet, não interessa. Você precisa entender de finanças para você ter sucesso. Falamos disso. Então, qual é o pontapé inicial, qual é a sugestão que eu lhe dou para que você comece a ter mais entendimento e fazer uma boa gestão do seu negócio? Antes de tudo, você tem que ter um bom plano de contas. E o que é um plano de contas? É a forma com que você separa os seus lançamentos de entrada e de saída para dar clareza nos números e assim você tomar as decisões mais assertivas possíveis. E esse plano de contas, basicamente, ele se resume em 5 partes. A primeira parte são todas as entradas, todo o seu faturamento que você teve durante aquele período, recebido ou não recebido. Aí você pode fazer as duas análises. Então, ali você pode até fazer uma subdivisão, que recebeu dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito, tá tudo certo. O segundo ponto são os custos variáveis, que é o quê? Todo aquele custo que você tem, que é relativo à mercadoria que você vai vender. Frete de compra, frete de venda, comissão de vendedor, tributo, sacolas, embalagens, etc. Tudo que vai variar de acordo com a quantidade vendida, você vai colocar como custo variável, para você saber exatamente quanto é que custou cada mercadoria que você colocou para vender. E depois do custo variável, quando você vai ter o primeiro resultado que já vai lhe dar uma clareza grande, que é a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É aquela diferença entre o que você vendeu, recebeu, com o que você gastou relativo ao produto, é o percentual, é o valor que sobrou para você pagar as despesas abaixo. A segunda divisão são as despesas fixas. Que são despesas fixas? São aquelas despesas que, independente de você vender ou não, você no final do período, no final do mês, você vai ter que pagar. Por exemplo, se você paga aluguel, se você vende ou não, você vai ter que pagar aquele valor de aluguel. Se você tem funcionários, independente de você vender ou não, você vai ter a despesa de pagar os funcionários. Você vai ter conta de luz, você vai ter conta de água, você vai ter conta de internet, que essa conta, no final do mês, você tem que pagar, independente se você vendeu R$1 ou R$1 milhão, não interessa. Então, essas são as despesas fixas. Quando você pegar a margem de contribuição, que eu falei ainda há pouco, diminui das despesas fixas, você vai ter o segundo indicador, que é o lucro operacional antes do investimento. O que é isso? Esse número do lucro operacional antes do investimento é aonde você vai saber se o seu negócio ele está rentável ou rentável o suficiente para que você possa pegar uma parte desse lucro operacional, reinvestir e continuar crescendo e separar seu lucro. Então, você consegue até aí saber se o seu negócio é lucrativo ou não. Você tem as entradas, você diminui o custo variável, você sabe quanto foi a margem de contribuição, você diminui as suas despesas fixas e você sabe quanto sobra. Então, ali está dizendo se o seu negócio é saudável ou não. O terceiro indicador são os investimentos, que é aí onde muita gente se perde. As pessoas, os empresários sem experiência, vão investir sem ter capital para investir e acaba tirando dinheiro de onde não deve e quebra. Então, ali você vai conseguir investir em novos equipamentos, você vai investir em bens materiais, você vai ampliar a loja, você vai investir em marketing. Você sabia que o marketing ele não é custo variável e ele não é despesa fixa. É aí onde está o erro. O marketing é um investimento. O investimento é todo aquele valor que você tem controle. Ele não cresce ou diminui de acordo com o volume de vendas e ele não é fixo. Se fechar o mês, você não tem a obrigatoriedade de pagar. Está na sua mão decidir se você vai pagar ou não. Depois disso, quando você lança todas as despesas com relação ao investimento, aí você vai ter um indicador chamado despesa operacional total. Nesse campo vai ficar claro para você se você for um bom gestor ou não.
No indicador anterior, que eu falei do lucro operacional, você sabe se o seu negócio é rentável ou não. Aí você vai fazer as correções. Nesse indicador de despesa operacional total, você sabe se o seu negócio é rentável ou não e se você está fazendo bons investimentos ou não, ok? E por fim, existe dentro desse plano de contas os lançamentos de entrada e de saída não operacionais. Como o próprio nome diz, não faz parte da operação. É preciso que você tenha esses campos para você fazer esses lançamentos não operacionais, porque o sucesso de tudo isso está numa coisa chamada conciliação bancária. Você precisa pegar suas contas caixa e conta banco e conciliar. Tudo que tiver nessas contas tem que estar lançado e os saldos batendo. Isso vai dar uma garantia para você de que todos os seus lançamentos foram feitos. E após tudo isso, na última linha você tem o resultado líquido. Então ali no final, se está sobrando dinheiro, é porque você está comprando bem, você está precificando direito, porque o custo variável vai lhe dizer isso. Você vai estar fazendo uma gestão boa das suas despesas, você está segurando a despesa, você tem uma folha enxuta, você economiza na luz, você tem um aluguel justo. Você vai ter a certeza de que o dinheiro que está sobrando você está investindo de forma certa para poder você crescer e no final, no resultado líquido, você sabe que depois de tudo isso ainda sobrou um dinheiro que vai fazer parte do seu ganho, da sua remuneração. Não só no Prolabore, porque vai entrar lá no custo fixo, mas também na hora de você dividir o lucro. Na hora que você for fazer a divisão do lucro, trimestral, semestral, você vai saber quanto de dinheiro tem no seu caixa que sobrou, uma parte continua na loja e outra parte vai para o seu bolso, porque é justo que você ganhe esse lucro. Tranquilo?